Bom dia, a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com a parábola da árvore e do seu fruto. Amém? A árvore e o seu fruto. Nós vamos fazer uma oração antes de iniciar o nosso devocional. Vai estar lá em Lucas 6:43. Amém? Lucas 6:43 está falando da parábola da árvore e do seu fruto. Vamos orar antes de iniciar o nosso devocional. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a discernir, a entender qual o propósito do Senhor para nós no dia de hoje. Que esse maná do Senhor venha, Senhor, verdadeiramente nos alimentar para esse dia. Venha nos fortalecer, Senhor, e que nós possamos estar firmes na Tua palavra. Obrigado por Teu amor, Deus. Obrigado por mais um dia Tua misericórdia se renovar sobre nós, mais um dia onde a Tua palavra nos sustenta, onde o Teu Espírito nos sustenta. Obrigado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda palavra contrária. Abençoa-nos, Deus, nesse dia com a provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 6:43 está falando assim: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala o que está repleto o coração. Amém? Essa foi a parábola de hoje. Então, o que a Bíblia nos indica? Com a gente guardar o coração. Por quê? Porque dele são todas as saídas da vida. E o coração aqui representado pela nossa alma, aonde moram os sentimentos, aonde moram as emoções, aonde nós temos o controle, é onde nós temos o controle, onde Deus nos deu autonomia para a gente guiar. Porque o domínio próprio é dominar as próprias emoções, dominar os seus impulsos, e a Bíblia fala que o homem que tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista a cidade, aquele que se domina, que se conhece. E como que eu posso me dominar? Sabe quem que troca o nosso coração, faz aquela cirurgia de coração tão arriscada? O Senhor. O Senhor que tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração puro. Davi fez essa oração ao seu Senhor: sonda o meu coração, vê se há em mim algo mal. Então, como que eu vou descobrir se há algo mal no meu coração, se há uma motivação errada no meu coração? Quando eu olho para o Senhor, quando eu clamo o Senhor e eu quero saber a verdade. É onde Deus vai começar a mostrar as saídas do nosso coração, o que tem no nosso coração. E quando a gente não se ofende, que quando Deus revela, mas a gente decide limpar, quando Deus nos mostra a sujeira, que Ele acende a luz do nosso coração, nos mostra a sujeira do nosso coração. Quando nós não nos ofendemos com isso. Por quê? Porque Deus corrige quem Ele ama. Quando nós não ofendemos com a correção do Senhor, com a luz do Senhor, mas nós decidimos limpar, sermos humildes e reconhecer que sem Deus nós não conseguimos, então nosso coração é limpo. Então, Davi também fez esse pedido, né? Lava o meu coração. Tem até uma música do Fernandinho que fala: lava o meu coração, ó Deus. É porque guarda, né? Lava, não. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver para mim mesmo. E isso é bíblico, né? Essa canção é bíblica, da gente guardar mesmo o nosso coração, de fazer as nossas vontades, aquilo que a gente quer e não o que Deus quer. E isso é o verdadeiro filho, é aquele que obedece, aquele que ama o Senhor. Então, quando nós guardamos o nosso coração em Deus,
algo que eu estava refletindo aqui antes de abrir a live, é sobre toda a minha trajetória lá do início, de quando eu converti até o dia de hoje. Eu vou fazer 7 anos de conversão, vão para 8 anos que eu me converti ao Senhor, meu coração foi convertido ao Senhor. E aqui, o que me guardou, que guardou meu coração de todas as coisas que eu vivi, que eu passei, que eu vi, que eu também tropecei, que guardou meu coração foi a palavra de Deus. Foi ter momentos com Deus em casa. Porque se eu vivesse só dos cultos semanais, eu não estaria na presença de Deus. Isso não sustenta. É como uma pessoa comer uma vez na semana. Ela não vai se sustentar, ela vai se enfraquecer e nessa fraqueza ela vai morrer. Então a vida espiritual, ela precisa ser alimentada diariamente. E aqui fala da árvore boa, que a árvore, quando ela é boa, quando a pessoa está buscando ao Senhor, quando ela está na presença do Senhor, ela vai dar bons frutos. E o fruto que fala na palavra de Deus é o fruto do Espírito. É um fruto com várias ramificações, está lá em Gálatas. Posso até ler com vocês daqui a pouco, nós vamos ler. E não é o resultado. Por muito tempo eu achava que o resultado era se alguém aceitasse Jesus através da minha vida, se eu tivesse um ministério, tivesse um nome na igreja e fosse conhecida. Muito tempo eu acreditei nisso, até Deus tirar isso do meu coração e me mostrar que o fruto é do Espírito, é o Espírito Santo trabalhando em nosso coração. E é isso que agrada o Senhor. E por que muitas vezes a gente não busca o fruto, a gente busca mais o resultado? Porque o fruto a gente não vê. Aparentemente a gente não vê. E é para o Senhor, é algo secreto. É você e Deus. Com o tempo você começa a ver na sua vida. Você começa a ver assim, olha, eu era essa pessoa, mas Deus, através do Espírito Santo, me transformou em outra pessoa. E aí você começa a ver, mas não é um processo rápido. O fruto não nasce do dia para a noite. O fruto não nasce de uma pregação para outra. Não, é uma caminhada com o Senhor. Esse processo é até a volta de Jesus. Então todos nós estamos vivendo os processos de frutos serem revelados na nossa vida. E quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, esse fruto ele aparece para o Senhor primeiramente. Porque a gente se preocupa mais em agradar o Senhor do que aos homens. Mas automaticamente, ao agradar o Senhor, nós vamos agradar os homens. Por quê? Porque a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus, quem está manifestando o fruto do Espírito, ele vai ser chamado a atenção. Vai acender uma luz na vida dele e ele vai ser chamado a atenção. Ele só não pode confundir isso achando que é ele. Porque a luz que acendeu não é ele, é o Espírito Santo. Então nós devemos dar a glória a Deus de tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas. E lá no livro de Gálatas fala sobre os frutos. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22. O fruto, do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. São virtudes do Espírito. Só que a forma do Espírito trabalhar em nós não é do dia para a noite. Ó, gente, seu caiu. Não é do dia para a noite. Existem processos, Eu falo que vai fazer 8 anos que eu me converti e tem coisas que Deus ainda está fazendo na minha vida e vai continuar fazendo enquanto eu permitir ser humilde para aceitar o trabalhar de Deus na minha vida. Então, isso aqui não nasce do dia para a noite. E muitas das vezes a gente tem ansiedade, Às vezes a gente quer, ou então a gente confunde, como eu já confundi, o sucesso ministerial com o fruto, achando que isso é fruto. Eu vivi um período da minha vida em que eu era líder de jovens, eu era líder da intercessão e eu dava discipulado na igreja. Então, eu achava assim, nossa, agora Deus me viu, Deus agora tá me levantando e vai ser uma bênção.
foi quando o Senhor me deu uma mensagem sobre família. O Senhor me deu várias mensagens sobre família e eu tive uma crise no meu casamento. E aí, né, diante dessa crise que eu tive no meu casamento, o Senhor falou para mim: larga os seus ministérios. Você tem duas opções. Ou você larga os seus ministérios, ou você vai acabar com o seu casamento. E aí foi que eu chorando, eu não queria. Porque eu achava que era algo de Deus, né? Deus estava me levantando. Então, aí eu falei assim: mas Senhor, eu vou perder tudo. Eu te larga, porque mais importante para mim é a sua família. E aí foi quando eu abri mão. Eu abri mão do discipulado, abri mão de dar aula no discipulado, abri mão da intercessão, da liderança da intercessão, abri mão da liderança de jovens e voltei para dentro da minha casa. E aí eu precisei de outra pessoa para confirmar aquilo que Deus já estava me falando, mas eu fiz isso, chorando, sofrendo, porque eu acreditava que meus cargos é que me validava, meus cargos na igreja, mas eu fiz. E aí eu obedeci, né? E desde então eu conheci o Senhor de uma forma que eu nunca tinha visto. Quando eu voltei para dentro do meu lar, quando eu abri mão dos meus cargos e eu voltei para dentro da minha casa, eu conheci o amor de Deus de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Deus me curou de coisas que nem eu sabia que eu estava ferida, mas eu achava, eu me comportava por causa daquela ferida. O meu comportamento era mau, era ruim, lembra das saídas do coração, porque meu coração estava ferido com coisas que eu vivi, mas eu não sabia que era isso. Mas o Senhor sabia. E quando a gente obedece ao Senhor e quer viver na presença do Senhor, Ele é o maior interessado em nos curar. Para quê? Para que aquele mal não perpetue. Para que haja bênção na nossa casa, na nossa família. Então, algo que me abençoou muito, que eu acho que já foi uma quebra, assim, de maldição mesmo, foi eu ter largado as coisas, né, os cargos e voltar para dentro de casa. E valorizar o que tem em casa. Meus filhos, cuidar dos meus filhos. Depois disso, eu tinha 2 filhos já. E muitas vezes, gente, eu deixava meus meninos com os outros, com as tias, com os outros, com desconhecidos não, com tia, com parente, para mim poder dar aula, para mim poder ministrar o discipulado na igreja. Eu deixava meus meninos com os outros, com pessoas da família, ninguém desconhecido, mas com pessoas da família. E deixar de fazer as coisas em casa, mas na igreja tinha que estar tudo ok, tudo beleza. Mas por que isso? Porque importava mais pra mim a opinião dos outros do que da minha casa. Porque importava pra mim mais a aparência do que viver verdadeiramente o evangelho. Então, quando eu abri mão de tudo e voltei pra dentro do meu lar, foi no ano de 2021, se eu não me engano, eu aprendi a viver o evangelho na prática. E nisso, quando eu abri mão de tudo, quando eu fiz isso, eu tava grávida, não sabia, mas aí eu descobri a 3ª gravidez. E aí nós ainda morávamos de favor, então foi uma crise. Eu entrei muitas crises quando eu larguei um ministério para viver em casa. Muitas. O que é a crise, né? É aquilo que você acredita, daquilo que você está vendo, para aquilo que Deus está falando. Então, onde entra em choque. Aí nós podemos decidir: eu vou viver por aquilo que eu estou vendo acontecendo, ou vou viver daquilo que Deus falou sobre mim, daquilo que Deus declarou sobre a minha vida. Então, voltar para lá não é um movimento fácil. E eu quero até falar que a partir de maio eu vou começar com devocionais familiares, né? Eu vou a partir do 1º de maio, eu quero entrar no devocionais sobre família. O Senhor falou muito comigo aqui antes de entrar na live, e eu senti disso, que a gente precisa fortalecer as famílias. E aí
A partir de maio nós vamos começar devocionais só com o tema de família, que eu vejo que é uma área que a gente precisa de muita ajuda. Então, Deus fez isso, né? Esse movimento que eu fiz de sair do ministério para voltar para dentro do lar salvou meu casamento, me salvou de mim mesma e os meus filhos. E eu já estou na 4ª gestação e muito feliz. Mas se fosse antes, vamos supor, desculpa, gente, na hora sempre tá ruim, mas se fosse antes, eu ia falar assim, nossa, mais um filho ia atrapalhar meu ministério, eu ia ter que parar tudo que eu tava fazendo para poder cuidar dele. Então, se fosse o pensamento que eu tinha antes, quando eu era líder lá na igreja, eu ia ver meus filhos como uma coisa que atrapalha meu ministério. Quando, na verdade, o meu primeiro ministério, meu ministério real é dentro do meu lar, dentro da minha casa. O nosso ministério é a nossa casa. Nosso ministério, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, se eu tivesse com o pensamento de lá, de quando eu estava lá liderando, e não tivesse abrido mão de tudo para cuidar da minha casa, eu ia ver meus filhos como um peso, né? Não, mais um, e agora vou diminuir meu ritmo com os meus filhos. Hoje não. Hoje eu vejo meus filhos como uma bênção do Senhor, um presente que Ele dá. Lá no Salmo 127, a gente fez devocional com o Salmo 127, falando sobre quando Deus está na base, quando Deus é o edificador, os filhos são bênção. Quando Deus, pega isso no seu coração, quando Deus está edificando a casa, os filhos são uma bênção. Quando Deus é o edificador, os filhos se tornam bênção, um presente do Senhor. Bom dia, Bruna. Paz do Senhor. Então, e Deus fez isso com a minha vida. Deus fez isso na minha vida. Deixa eu chegar um pouco aqui pra trás, que tá caindo. Eu mudei um pouco de lugar. Mas isso foi o que Deus fez comigo. Ele me ensinou sobre o que é importante para o Senhor. Lá eu estava meditando antes de abrir a live, lá em Gênesis. Então, lá no princípio, o que Deus criou lá no princípio? Antes de surgir igreja, antes de surgir cargo, Deus criou o homem e a mulher. Então, é princípio de Deus a família. E é a partir daqui que todas as coisas são geradas. Então, uma sociedade está doente, se a gente for olhar a raiz, é a casa, é a família. Uma vez eu questionando o Senhor sobre uma igreja saudável, e eu falava, Senhor, não existe igreja saudável? E o Senhor me respondeu assim, existe, e ela vem de famílias saudáveis. Então, a igreja é saudável quando a família está saudável. E Ele falou bem assim para mim, então cuide da sua, para que a sua família seja saudável. Porque uma família que é saudável não é perfeita. Ela tem defeitos, tem erros, mas ela procura agradar ao Senhor, procura viver de uma forma que agrada o Senhor. Então, ela vai ter mais um impacto social na sociedade do que uma igreja que está cheia de pessoas sem propósito. Cheia de pessoas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e só querem massagear o seu ego. Eles só querem escutar uma mensagem de renovo para a semana, mas não quer um compromisso com o Senhor. Então, a família que ela é saudável, nós devemos procurar isso. Sermos saudáveis, sermos sadios, para que a nossa família também seja, e através disso outras pessoas sejam alcançadas. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Há muito engano hoje no nosso meio, infelizmente. Muitas pessoas abrindo igreja e achando que as coisas de Deus é só pegar e fazer. Não é. É difícil, é trabalhoso. E igreja a gente não abre, gente. A igreja ela nasce de oração, é igual um bebê. Ele nasce, ele precisa de alimento, ele precisa de cuidado até nascer. Não é assim simplesmente vou lá e vou abrir. Não, ela precisa nascer de oração, nascer de uma forte direção do Senhor. Eu e meu esposo, nós já recebemos proposta. Quando a igreja estava num período ruim, as pessoas falavam com a gente, abre um ministério para vocês que nós vamos para lá. Eu falei, não, gente, misericórdia. As coisas de Deus, elas não são assim, elas precisam da direção mesmo do Senhor. Elas precisam ser de Deus.
para dar certo, né? E às vezes tem coisas que estão dando certo aparentemente hoje, mas que não são de Deus. Não são de Deus. Então tem coisas que estão começando agora, que as pessoas acham que não é de Deus porque não está enchendo, mas o Senhor está lá. O movimento de encher a igreja é assustador. O que as pessoas estão fazendo para encher a igreja, para lotar a igreja, é congresso atrás de congresso, é trazer famoso para a igreja. A igreja virou um palco, infelizmente. Muitas igrejas virou um palco de artista, de pessoas famosas. E será que é isso que Deus quer para a gente? Será mesmo que é isso que o Senhor quer? Encher a igreja? Será que é isso que importa para o Senhor? Encher cadeiras ou encher o céu? Para entrar no céu é só arrependimento. A mensagem de pecado ela foi tirada dos púlpitos e hoje é só vitória. E isso tem levado pessoas ao inferno, tem levado pessoas a viver uma vida vazia, triste. Por quê? Porque não tem ensinado sobre família, sobre o pecado, sobre as coisas erradas, sobre negar a si mesmo. O que Jesus falou quando ele falou quem quiser seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cadê a cruz do evangelho? Cadê a dificuldade do evangelho, de viver o verdadeiro evangelho? Porque isso não dá engajamento. Teve até uma famosinha que falou isso aí, que ela não prega a Bíblia porque não dá engajamento. E não dá mesmo não, gente. Eu tô há 5 anos, mais de 5 anos, desde 2019, 5 anos, na internet pregando a palavra de Deus. Mas ai de mim se eu sair fora disso. Ai de mim, eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu sei que não dá engajamento, porque ninguém quer saber a verdade. Ninguém quer ser confrontado. Eu não quero ser confrontado. Mas eu sei que eu preciso para me viver a verdade do evangelho. Então eu fui confrontada nisso. O Senhor me confrontou nisso. O que é importante para você? Seus ministérios ou sua família? Eu falei, Senhor, minha família. Então larga seus ministérios e vai viver dentro da sua casa. Eu falei, Senhor, mas se eu não fizer nada, eu vou me sentir inútil. Aí foi o ano de 2022. É isso mesmo. No ano de 2022 que eu larguei. No ano de 2021, final de 2021, eu estava grávida já do Isaac. 2022 foi o ano que eu não fiz nada. Eu não fiz live, eu não ministrava, eu não dava discipulado, eu não participava da intercessão. Fiquei no banco mesmo e não participava do grupo de jovens. Eu só fiquei no banco, só ouvindo. Foi o ano de 2022. Gente, e no ano de 2022 foi o ano que eu vejo que eu mais cresci, que eu mais compreendi o Senhor de forma profunda, porque eu abri mão de tudo, dos meus cargos, para viver dentro do lar, viver minha vida do lar, de casa. Porque o Senhor falou bem claro para mim, olha, seu cargo na igreja, dia que você sair tem outro para estar no seu lugar, seus cargos na igreja. Mas o seu papel de esposa e de mãe, eu não posso fazer por você. Porque a gente tem aquela ilusão, né? Ah, tô aqui na igreja, cuidando das coisas da igreja, Deus vai cuidar da minha casa, né? Deus se vira lá com a minha casa. O Senhor falou comigo que isso é um grande engano. O Deus cuida mesmo, sim. Só que tem coisas que é papel nosso. A gente não pode transferir pro Senhor. Então o Senhor falou pra mim, o seu papel de esposa e de mãe, eu não posso fazer por você. É você. Então você decide, ou seus cargos ou sua família. Se você escolher seus cargos, você vai perder sua família. Talvez você tenha até mais relevância, seu nome seja levantado, você tenha sucesso naquilo que você faz, mas você vai perder sua família. Eu falei, não, Senhor, eu não quero perder minha família, então eu abri mão. E o ano que eu abri mão foi o ano que eu mais recebi do Senhor. Foi o ano que eu consegui minha casa própria, que era uma coisa que eu queria muito, mas eu não estava fazendo nada. Então, até essa música fala disso. Quando eu descansei no Senhor, o Senhor me deu tudo que eu precisava. Porque eu achava que de muito fazer, eu ia agradar o Senhor. De muito fazer. E não é isso. Deus nos ama. Nós precisamos ser obedientes. Então, a minha obediência, eu obedeci o Senhor naquilo que Ele me mandou fazer. E aí eu fui recebendo tudo aquilo que eu precisava. Eu fui sendo curado de coisas que eu nem sabia, nem imaginava que eu tinha sofrido, tinha passado.
Mas Deus sabia que estava no meu coração, Deus sabia que meu mau comportamento era por conta de coisas que eu vivi, que eu passei, mas Ele me trouxe para dentro de casa para me curar. E só uma pessoa curada que ela pode curar outras pessoas. Não adianta a gente querer. O Senhor falou bem isso comigo, você está muito ferida. Se você continuar do jeito que você está, você vai sangrar em cima das pessoas. Quantas pessoas com o ministério assim, né? Sangrando em cima das pessoas, porque não passou pelo processo de cura, mas se achou habilitado a fazer as coisas do Senhor. E quando na verdade o Senhor nos chama primeiro para a gente ser curado. Que aí nosso ministério vai ser de cura, vai ser de renovo, vai ser de trazer a pessoa para a presença de Deus. Amém? Então, esse foi um movimento que Deus fez na minha vida. E que não é fácil. Eu tive muitas crises, muitos choros, muitos momentos que eu estava em casa, fazendo os serviços da casa, e questionando o Senhor, que isso não tinha valor, que eu queria estar em outro lugar, eu queria estar na igreja. Então foi um processo de transição da minha mente, sair das coisas do mundo, sair das coisas da igreja, para entrar para dentro do lar. E por que eu fiz isso? Porque eu fui criada com a mentalidade de ser uma mulher independente, né? Comecei a fazer faculdade, não depender de homem para nada, verdadeira feminista, né? Não depender de homem para nada, não ter filhos e não ter casa, eu formar minha faculdade, fazer minha carreira, construir minha carreira e viajar o mundo. Esse foi o pensamento que eu fui construída. E é errado? Depende. Porque o mundo nos leva a isso. Ao sucesso, a mulher levar a mulher ao sucesso financeiro, ao sucesso na carreira. Mas será que isso tem preenchido as mulheres? Será que verdadeiramente na sociedade a gente vê hoje o resultado da sociedade desse movimento de ter tirado as mulheres de dentro do lar e colocado elas no ramo de trabalho, um direito que elas conseguiram? Será que isso resolveu os problemas da nossa sociedade? Será que as mulheres hoje não estão sobrecarregadas por ter uma carga fora de casa e uma carga dentro de casa? A mulher que decidiu ter família? Será que ela... E os homens hoje, a gente não está vendo o movimento nos homens, eles sendo enfraquecidos e diminuídos e não assumindo o sacerdócio dentro do lar. Não é porque a mulher quis assumir esse lugar de proeminência e foi diminuindo o homem, e hoje a gente vê a sociedade da forma que chegou. Os filhos violentos, mas por quê? Porque a mamãe que ficava em casa cuidando dos filhos, ensinando os filhos, e a mulher, ela não era tão irritada, tão brava, tão sobrecarregada, e ela nos contava isso nos filhos, porque ela estava em casa, ela não precisava preocupar em suprir a casa, era o marido que fazia esse papel. Mas hoje em dia tem se trocado, então as mulheres estão irritadas, não querem ter filhos, como eu já tive esse pensamento. Da minha primeira filha eu quis tirar, né? Eu quis tirar a minha filha, por quê? Porque acabei de entrar na faculdade, acabei de tirar a carteira, acabei de entrar na faculdade, estava feliz por ter entrado na faculdade, estava construindo a minha vida, minha carreira, uma filha. Eu não tirei porque eu não era cristã na época, e porque meu esposo saiu contando pra todo mundo. Na época a gente era só namorado, então ele contou pra todo mundo. Eu fiquei com vergonha de fazer aquilo. Depois que eu contei, minha mãe também, ela falou que não era pra mim tirar. Mas meu primeiro pensamento era esse. Mas por quê? Porque quando a pessoa não tá edificada em Deus, o filho, o primeiro pensamento dela é que filho vai atrapalhar a vida dela. Primeiro pensamento. De quem não está edificado em Deus, ela não pensa em filho como um presente de Deus, mas como algo que vai atrapalhar. Então, o Senhor fez esse movimento, me trouxe para dentro do lar, dentro da casa, e foi moldando o meu coração. Porque até o meu terceiro filho, eu ainda achava que isso aí ia atrapalhar muito minha vida, tanto financeira como espiritual, ter mais um filho. Hoje, na minha 4ª gestação, meu pensamento já é outro. Então eu já sei que Deus transformou a minha mente. Foi Deus que trabalhou no meu coração, como fala na parábola sobre o coração. E eu sei que foi Deus que tirou isso de mim, porque eu sei os pensamentos que eu tinha antes de conhecer o Senhor. E tudo isso Deus fez dentro de casa, dentro do meu lar. Eu falei no início da live que me fez permanecer firme diante de todos os erros que eu vi na igreja, de todas as pessoas que não levam o evangelho a sério,
de tudo que eu já vi de errado, o que me manteve foi a palavra de Deus. Foi porque eu fazia meu devocional e era fiel no devocional. E até hoje, e até o dia que eu morrer, em nome de Jesus, eu quero isso. Ser fiel ao Senhor no devocional. Então isso me manteve firme. Mesmo quando eu quis sair, quando eu pensei em sair, abandonar mesmo as coisas do Senhor, abandonar a igreja, a congregação, não queria mais saber de tanta coisa errada que eu via acontecendo. Mas o Senhor sempre me lembrando da importância de congregar, da importância de estar entre outros irmãos e de ser fiel a Deus. E aí Deus sempre me levava à história de Samuel. Sabe, Samuel da Bíblia? Samuel também, ele cresceu no meio de pessoas iníquas. Samuel cresceu diante de um sacerdote errado, que foi Eli. Os filhos de Eli faziam tudo de errado. Mas Samuel, ele cresceu ali e ele conseguiu se sobressair. Por quê? Porque ele dormia na presença de Deus. Pode olhar lá no livro de Samuel, 1 Samuel. Samuel dormia na presença de Deus. Então, Deus começou a falar com ele. Porque o sacerdote do local não estava mais ouvindo o Senhor. Então Deus chamou Samuel. Então é possível sim a gente crescer num ambiente ruim. É possível quando a gente dorme na presença de Deus. Quando a gente busca a presença de Deus. Quando a gente tem o nosso tempo com Deus. Nós conseguimos sim vencer esses ambientes que são ruins. Infelizmente acontece. Tem pessoas que começam bem no evangelho, mas vão se perdendo no caminho. Que eu acho que foi eu acredito que foi o que aconteceu com Eli. Era um sacerdote do Senhor, conhecido pelo Senhor, mas quando o Senhor vai aplicar juízo na vida dele, ele fala: você amou mais os seus filhos do que a mim. Porque ele não corrigiu os filhos dele. Ele viu os filhos dele pecando, tocando naquilo que é sagrado, que é do Senhor, e ele não fez nada. Então isso aí que desabilitou o sacerdócio de Eli. Mas Deus também levantou o Samuel para estar no lugar de Eli. E Samuel era uma criança, gente. Quando Deus chamou ele era uma criança. E Davi também a mesma coisa. Ontem eu postei um devocional meu sobre isso. Deus desabilitou Saul e levantou Davi. Mas Davi se tornou logo rei? Não. Davi foi construído para se tornar rei. Então o reinado de Saul foi desprezado por Deus, mas Deus também levantou Davi. E Davi cresceu nesse ambiente de rejeição. Por quê? Porque o pai dele rejeitava ele, né? Ele vivia no pasto escondido. Os irmãos estavam na guerra e ele no pasto escondido, cuidando de ovelhas. Rejeitado pelo irmão, porque o irmão fez questão de rejeitar ele no dia da luta contra o gigante. O irmão dele rejeitou ele, falou com ele que ele estava lá para querer aparecer. Rejeitado pelo Saul, porque Saul desdenhou dele, do tamanho dele, será que ele conseguiria? Rejeitado pelo inimigo, porque o inimigo zombou dele. Então, Davi foi construído, cresceu num ambiente de rejeição. Mas, por que ele não parou? Porque ele tinha a presença de Deus. Então, quem tem a presença de Deus, ele cresce mesmo em situações adversas. Mesmo em contrariedade. Mesmo em sentimento de orfandade, por exemplo, não teve apoio dos pais. Porque Davi não teve apoio do pai dele para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Davi não teve. Mas ele fez. Ele confiou mais na palavra de Deus do que naquilo que ele estava vivendo. E ele se tornou rei. Porque Deus foi construindo ele durante anos até ele estar apto para se tornar rei. E ele não se vingou dessas pessoas que desfazeram dele. Nem Saul. Saul tentou matar ele várias vezes, mas ele não se vingou dele. Porque ele já era um rei segundo o coração de Deus. Olha que forte você carregar isso dentro de você. Ser um rei segundo o coração de Deus. Então não é um rei vingativo. É um rei justo. E Deus ia tratar com Saul da mesma forma que ele tratou com Eli. Quem tirou o sacerdote de Eli foi Deus. Quem tirou Saul do reinado foi Deus. Então quando Deus está no negócio, quando nós temos comunhão com o Senhor, Ele mesmo move as peças. Ele mesmo faz. Talvez você esteja hoje nessa situação, se sentindo um Samuel no meio de pessoas que fazem tudo errado. Mas permaneça na presença de Deus. Por quê? Porque a sua hora vai chegar. Então, mas precisa permanecer e ser muito obediente ao Senhor. Mesmo vendo as pessoas fazendo tudo errado. Eu vivi isso, gente, na minha vida.
Mas Senhor só está falando uma coisa comigo no meu secreto. Quando eu chego para congregar, o trem tá todo virado. Continua olhando pro Senhor. O dia que eu falei com o Senhor, vou sair, não vou na igreja mais, não quero ir mais, não quero congregar mais. O Senhor me levou a uma ministração que eu assisti na internet, do homem falando assim, com uma pessoa que queria sair da igreja. Você pega um copo e rodeia a igreja 7 vezes com um copo na mão. E ele fez isso. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, alterou alguma coisa no seu copo? Não. Por quê? O copo é Jesus. Se você está olhando para o copo, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir prosseguir. Mas se você começar a olhar para um lado e para o outro, você vai paralisar. Então, o Senhor falou para mim, olha para mim. E foi o que eu fiz. Eu fechei os olhos mesmo para tudo que estava de errado e comecei a olhar para o Senhor. E isso que me fez permanecer na presença de Deus. Porque tem gente que está na igreja, mas não está na presença de Deus. Está dentro da igreja, mas não está na presença de Deus. Está só cumprindo protocolo, cumprindo uma escala. Mas a vida está toda errada. A vida está toda contrária ao Senhor. E isso tem juízo. Por mais que às vezes a gente pensa que a pessoa errou, Deus tem que julgar. Não, gente. Deus é longânimo, porque Deus perdoa. E Ele dá tempo da pessoa se arrepender. Ele não julga a pessoa de cara. Ele dá tempo da pessoa se arrepender. Mas tem gente que já está tão acostumada a viver uma vida dupla. Vive uma vida na aparente na igreja e vive uma vida errada fora da igreja. Então ele não tem Deus. Ele só cumpre a escala dele na igreja, mas sai ali da igreja. Ele vive sua vida iníqua. E isso tem juízo. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Paulo já exortava sobre os falsos mestres, os falsos cristãos. Mas o que nós devemos apegar? Ao Senhor. Quem quer morar com o Senhor, quem quer viver com o Senhor, tem de apegar ao Senhor e não a esses péssimos testemunhos. Eu sei que é ruim. Eu sei que tem muita gente ferida, muita gente fala comigo, fala com meu esposo que sai mais de casa. As pessoas falam com ele, falam assim, nossa, eu vejo que você vai na igreja, que você é um homem de Deus, mas eu não tenho vontade nenhuma de voltar para a igreja. Eu tenho vontade porque eu me decepcionei com as pessoas da igreja. Mas são pessoas, né? Se a gente basear a nossa fé na igreja, naquilo que Deus faz nas pessoas, nós vamos cair. Mas se a gente basear a nossa fé naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez e naquilo que Ele está fazendo, nós vamos conseguir permanecer. Então eu não deixei de acreditar na noiva de Cristo, na igreja de Cristo, na comunidade, por causa de Jesus. Se fosse por causa das pessoas, eu já tinha saído fora. Já tinha saído. Mas por causa do Senhor. Então Deus nos chama a esse lugar, né, de amar ao Senhor. E talvez lá atrás, se eu tivesse permanecido nos cargos e não tivesse escolhido minha família, eu estaria sem família e também decepcionada com a igreja. Talvez estaria até desviada, porque quando a gente começa a ter cargo, a entrar mais profundo nas coisas, a gente começa a ver coisas que até, né, tem o ditado popular que até Deus duvida. A gente começa a ver coisas. E aí, se você está buscando o Senhor, você se fere com isso. Você pensa assim, meu Deus, não é possível. É possível viver de aparência? É possível. Hoje o que a gente mais tem no Instagram, pessoas vivendo de aparência. Um dia tá amando, outro dia tá divorciando. É aparência. Só parecer, as pessoas hoje não estão preocupadas mais em ser verdadeiro. Mas só parecer já tá bom. Entendeu? E o evangelho não é de parecer. Quem faz isso é o Satanás. Porque ele se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas. Se possível, até os escolhidos. Mas por que não é possível os escolhidos? Porque eles possuem o Espírito da verdade. Então eles não são enganados. Quem possui o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo do Senhor, ele não vai ser enganado. Ele consegue ver e discernir muito bem as coisas. E aí, quem vive de aparência é filho de quem? Filho do diabo. O Senhor Jesus falou isso com os fariseus. Vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Pregam a palavra, mas não vivem. O que Jesus falou para os discípulos? Ouça tudo que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Por quê? Porque isso é do diabo, isso é do Satanás, do enganador.
enganar as pessoas, pregar uma coisa, viver outra. E eu falo isso aqui com muito temor, porque eu cheguei a esse ponto de querer pregar algo que eu não estava vivendo. Então Deus me tirou do altar, me tirou dos meus cargos para me viver aquilo que eu estava pregando. Eu precisava ter autoridade para falar aquilo que eu estava pregando, ensinando no discipulado, ensinando na intercessão. Eu precisava ter a autoridade, a autorização do Senhor para fazer isso. Então eu estou falando isso aqui com você, com quem vai assistir depois, com muito temor no meu coração, porque eu sei que eu estou pregando e essa palavra também me pega depois, ou antes ou depois da palavra que a gente prega. Então quem tem chamado pregador, se atente a isso. Se Deus dá uma palavra, ou nós vamos ser pregados por essa palavra que a gente prega, ou então nós já fomos. E eu fui pregada nisso. Eu fui pregada nisso, nessa autoridade. Como você vai falar de família se você não cuida da sua família? A base do evangelho é a família. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É uma família que deu certo e que Deus criou o homem ou a mulher para acrescentar essa família, fazer parte dessa família, ser unido com Cristo. Então, a base do evangelho é família. Como que eu prego sobre família, desfazendo da minha família? Igual eu estava fazendo. Qual que é a minha autoridade de pregar sobre família, sobre casamento, se eu estava desprezando meu marido, desprezando meus filhos, para viver de aparência lá na frente da igreja? Então essa palavra que eu estou falando com você aqui é uma coisa que eu já fui pregada. Eu fui moída por essa palavra, por aquilo que eu preguei. O Senhor depois ele me pegou e me ensinou o que é verdadeiramente uma família. E tem me ensinado, porque eu estou no processo ainda, né? Eu estou no processo de aprender muitas coisas sobre o lar, sobre a família. Mas Deus já converteu o meu coração. Eu já tenho no meu coração. Se algo me tira da minha família, eu não quero. Se o ministério, né, se aquilo que as pessoas chamam de ministério vai me tirar da minha casa, me deixar dias e dias fora da minha casa, longe daquilo que o Senhor me deu, eu não quero. E antes eu queria, né? Porque quando aquilo que eu estava vendo, né? Eu não estava ouvindo o Senhor claramente. Mas eu estava vendo que as pessoas acontecia isso na vida das pessoas e eu achava que o ministério era isso. Era viajar para pregar, era estar na frente de igreja, ter cargos. Eu achava que era aquilo que eu estava vendo. Mas Deus, graças a Deus, mudou meu coração. Então eu não quero estar num lugar onde me tira da minha família. Primeiro lugar, minha família, meu esposo, meus filhos, minha casa. Depois que tudo isso estiver em harmonia, aí estamos habilitados a ministrar. Então eu estou aqui ministrando, pregando a palavra, porque antes meu coração foi convertido. Porque tem o respaldo do meu marido. Porque se não tiver dele, se para ele eu não vivo o evangelho, então não serve de nada. Posso pregar aqui, você ser tocado pela palavra que eu preguei, mas aí dentro de casa eu estou perdendo a minha casa, a minha família. Dentro de casa eles vão falar assim: uai, minha mãe é uma na igreja e outra dentro de casa. É aí que os filhos se tornam rebeldes por conta da hipocrisia dos pais, de viver uma vida na igreja e viver outra dentro de casa. Então é dentro de casa primeiro que a gente toca a família. É dentro do lar. O marido fala assim: não, ela vive o que ela prega, então ela pode pregar. É sentar na primeira cadeira e sentir admiração porque tá pregando. Eu vou te dar uma dica. Quando você for ouvir um pastor, que ele for com a esposa, eu sempre fiz isso e eu não sabia porque, hoje eu sei por quê. Olha para a feição da esposa, olha para o rosto da esposa quando o marido estiver pregando. Se ela fizer caras de nojo, a mulher não consegue esconder, gente. Você pode ter certeza que esse homem é ruim dentro de casa. Mas se o olhar dessa esposa é de admiração, os olhos dela brilham de ver o marido pregando, dele falar a verdade, então essa pessoa está vivendo o evangelho. Isso foi algo que Deus me deu e eu não entendi o porquê, mas eu sempre observava a esposa, o comportamento da esposa dentro da igreja. Então pega isso no seu coração, olha o comportamento da esposa diante do marido, quando o homem, ou então vice-versa, quando a mulher está pregando, qual que é o comportamento desse marido, o que ele faz. Por quê? Porque aí você vai ver como que é o ambiente dentro de casa.
Porque se em casa não tá bem, não se iluda. A pregação pode ser linda, mover do Espírito Santo, lindo, maravilhoso. Mas se a pessoa não está vivendo bem dentro de casa, ela não vai conseguir transmitir a verdade do Evangelho. E aí o Evangelho é profanado por conta do mau comportamento das pessoas. Entendeu? E nós vamos ver muito isso nesses últimos dias. Muitos escândalos. Muitos escândalos. Nós vamos precisar estar bem firme no Senhor para não se desviar. Nós precisamos estar olhando assim, ó, para o alto mesmo. Sabe que você olha para o alto, tá tudo sendo destruído à sua volta, tá tudo ruindo. Mas você está olhando para o alto, para o Senhor, autor e consumador da fé. Foi o que o Senhor me ensinou. Por quê? Nos últimos dias vão ser revelados falsos. Vai ser muitos escândalos, gente. Gente, de pessoas que a gente achava assim que não, fulano não. Sim. Fulano sim estava fazendo coisas erradas. Fulano tem a palavra, mas estava vivendo no pecado. E vai ser revelado. Por quê? Porque o Evangelho é luz. E Deus, para limpar a sua igreja, ele começa pela igreja. O juiz de Deus começa pela igreja. Está lá no livro de Pedro. Então ele vai começar a limpar a sua igreja. Para ele voltar e ela estar limpa e adornada, ele vai começar a revelar tudo que está podre. Ele vai acender, já tem acendido essa luz na igreja. E tudo que está podre vai começar a aparecer, tudo que está sujo. O que a gente tem que fazer? Deixar Deus limpar, deixar Deus tirar. E não olhar para aquele que errou, olhar para o Senhor. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E aí nós vamos conseguir permanecer sem enfraquecer a nossa fé. E sem achar que todo mundo é igual, não. Nem todo mundo é igual. Deus te levantou para ser resposta. Deus levantou você para ser resposta. Naquilo que mais te incomoda, naquilo que mais te deixa triste, chateado, magoado, Deus te levantou para ser resposta nisso. Então seja a resposta de Deus naquilo que Ele te chamou. Bem, seja uma resposta de Deus, seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor, ainda que isso custe cargos, custe muitas coisas, custe amizades, vale a pena. Vale a pena ser fiel ao Senhor e olhar somente para o Senhor. Amém? Então, esse é um tempo que nós vamos viver muito isso, de muito engano, de muito escândalo dentro da igreja, mas é o Senhor que está limpando a igreja. Não é o inimigo, não. É o Senhor que está trazendo luz à igreja, mostrando para os crentes quem estão à frente deles. Não permite, não aceita líderes iníquos, líderes que não cuidam da casa. Se você lê a palavra de Deus, o livro de Timóteo, o livro de Timóteo é um livro de liderança, onde Paulo ensina Timóteo sobre as bases de uma igreja saudável. Uma das primeiras coisas que tem lá é que o homem que deseja ser presbítero, que é pastor, marido de uma só esposa. A primeira coisa que tem lá, ele deve ser marido de uma só esposa. Então nós vamos ver muitas coisas, gente. Mas é Deus tirando o sacerdócio de Eli para levantar o sacerdócio de Samuel. Então não vamos ficar assustados com aquilo que Deus está fazendo. Vamos pedir a Deus para a gente ser o Samuel dele, dessa geração, para a gente ser aquele que ouve o Senhor, que faz a vontade do Senhor, não entrar nesse ambiente, nesse lugar de desobediência, porque o desobediente, ele vai ser retirado. O desobediente vai ser removido do seu lugar. Amém? Então, eu falei muito já, vamos orar. Mas é isso, não se escandalize com as coisas que estão para acontecer. Se apegue ao Senhor e seja fiel ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Vamos orar, gente. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Senhor, som do nosso coração. Vê se há algo mal, Senhor. Tira do nosso coração aquilo que não pertence ao Senhor. Revela, Senhor, para nós qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos levantou para um propósito, nos ajuda a entender o nosso propósito, a base do Evangelho do Senhor. Coloca em nós, Senhor, a semente da sua base, do fruto do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que a verdade do Senhor esteja em nós, Deus. Que nós não venhamos viver uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira, uma vida que agrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu te peço, som do meu coração, som do coração das pessoas que estão nessa live, das pessoas que vão entrar. Guarda o nosso coração de todo mal, de toda maldade, que
Que nós não venhamos esfriar com o Senhor diante das coisas do mundo, diante daquilo que está por vir, mas que nós venhamos olhar para o céu, porque do alto virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, é o Senhor que nos socorre, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos auxilia, e nós acreditamos nisso, que em momentos de aflição, momentos de dificuldade, o Senhor estará conosco. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na tua presença, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus te abençoe, que seja um dia na presença do Senhor. A Bruna escreveu aqui agora que apareceu pra mim, né? Às vezes nós achamos que não temos valor por estar em casa cuidando. Eu tava falando sobre isso, depois eu entrei em outra coisa. Mas é isso, Bruna. E mais é da gente, né? Porque a sociedade vai sempre falar. Eu escuto comentários até hoje. Principalmente na minha 4ª gestação. Por isso que eu quero fazer, a partir de maio, eu vou fazer devocionais só relacionados à família, com o tempo de família, que é o que Deus colocou no meu coração para mim fazer. Por quê? Porque a gente escuta muita coisa. Eu escuto até hoje muita coisa relacionada aos meus filhos, relacionada à família, a estar em casa, a não ter cargo. Eu escuto muita coisa. E o que eu faço para não me ferir? Eu entrego para o Senhor. Tem dias que é difícil, porque às vezes até de pessoa que você ama, a pessoa solta um comentário assim desagradável. Mas aí você, quando você entende que você tem um Espírito Santo, você entende que é o mal ali jogando uma seta em você pra você ficar ferido. Então eu quero fazer lives para ajudar mulheres, principalmente mulheres, né? Que mais é mulher que assiste mesmo a live. Mas eu quero fazer uma série só sobre família, sobre aquilo que Deus tem me ensinado, guardar do meu coração dos comentários. Gente, experimente ter um 4º filho, que você vai escutar comentário no consultório de médico, na ultrassom, na família, na rua. Você vai escutar piadinhas, coisas desagradáveis, coisas até de pessoas que você ama, mas elas vão falar sem pensar. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe que é o inimigo, porque o Espírito do Anticristo está agindo na terra. Você pode olhar, caça aí no Instagram, família, gente que tem família grande, de muitos filhos, e abre os comentários das fotos. Você vai perceber uma coisa: o Espírito do Anticristo, ele tem ofendido muitas pessoas que decidiram ser família. Tem ofendido muitas mulheres que decidiram não ter cargo, abriram mão de tudo para cuidar do lar e da casa. Eles desprezam isso. Se você não tiver sucesso se você não fizer uma faculdade, tiver sucesso na sua vida profissional, você não serve para nada. Você é capacho de homem, é dependente de homem. Mas tem uma coisa que essas pessoas não sabem: quando o homem ele é de Deus, a gente tem prazer de servir. Quando o homem é de Deus, a gente não tem dificuldade de servir, de amar, de tratar bem, de cuidar. Não há dificuldade nenhuma. E hoje eu me sinto livre. Eu me sinto livre. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, não. Porque é meu marido que dá conta do trampo. Então, assim, eu quero fazer essas lives para ajudar as pessoas a viver nesse ambiente, porque é um ambiente hostil à família, por causa do anticristo, por causa das coisas que estão para acontecer. Então, quem é de Deus precisa estar muito em Deus, precisa ter uma vida de oração, de jejum, de propósito, para suportar todas as investidas do inimigo. O inimigo odeia família. Odeia família. Coloque em seu coração. Ele pode usar muito cargos da igreja para te tirar da família, destruir sua família. Destruir sua família e pronto. Você pode continuar pregando, você pode continuar ministrando, você pode continuar viajando. A sua família está destruída, você perdeu a autoridade no mundo espiritual. É muito espiritual. A família, ela que te autoriza, é a família. Então por isso que hoje em dia a família tem sido desprezada, desconstruída, porque aí as pessoas perdem a autoridade na sociedade, perdem a autoridade na igreja, porque a família está desconstruída. Mas Deus tem que levantar, gente. Eu vejo Deus fazendo isso, trazendo as mulheres de volta para dentro do lar, trazendo para as mulheres a importância de cuidar dos filhos, de estar junto com os filhos, né? Eu sou muito julgada por não ter colocado meu filho, ele até passou aqui, tá aqui, não ter colocado ele na escola. Eu tava com um bebezinho, não quis pôr ele eu não quis pôr ele na creche, que é do lado aqui da minha casa praticamente. Falei, não, gente, meu filho está comigo é muito melhor do que ele estar com a professora que eu não conheço, ele não conhece, numa sala cheia de alunos.
Prefiro que ele esteja comigo. Mas você vai ficar muito cansado. Eu falei, uai, mas eu sou mãe. A mãe é isso, ele é minha responsabilidade, não é da professora. Então eu fui muito jogada por isso, que eu tinha que pôr ele lá pra ficar mais fácil pra mim cuidar do meu bebezinho, que é o Isaac, já nem é bebê mais, já é uma criança. E agora vem outra e falou assim, agora você vai pôr, né? Você vai ficar com o bebê, com uma criança e um outro dentro de casa. Não, vou ficar com os meus filhos, porque meus filhos são meus. Eu vou pôr na escola quando for obrigado a colocar, porque é obrigatório. Mas meus filhos vão ficar comigo. E eu vejo Deus fazendo isso na mente, sabe? Trazendo as mulheres à realidade, à verdade, de que os filhos, o marido primeiro, depois os filhos, são o grande propósito de Deus. E nos colocando assim como guerreiras mesmo. Guerreiras mesmo. O Senhor me revelou uma vez, no meu momento de oração, que nos últimos tempos, um avivamento do Senhor, ele viria através das mulheres. Que ele ia fazer algo, eu tô toda arrepiada só de falar, na vida das mulheres, porque elas se tornariam como Déboras, guerreiras mesmo, que tem a palavra no coração, que está vivendo a palavra de Deus, mas que ama a família. Porque Débora era esposa de Lapidode e ela tinha primeiro família. Depois ela ia julgar a nação. Primeiro ela tinha família. E uma das mulheres também dessa guerra que houve foi Jael. Jael é aquela que venceu o inimigo dentro de casa. Mexe muito comigo essa palavra de Jael, que ela venceu o inimigo dentro de casa. Então eu vejo Deus levantando mulheres, guerreiras, Déboras, Jaéis, que vão vencer o inimigo dentro de casa, mas vão vencer também o gigante lá fora. Mas elas se colocam como um escudeiro do Senhor, da palavra do Senhor em relação à sua família. Bruno, eu estou esperando, tô na minha 4ª gestação, já estou com 7 meses. Então, eu sei o que é você ouvir comentários, eu sei o que é as pessoas falarem, seus filhos, as pessoas dar opinião. Gente, todo mundo resolve dar opinião quando você tem filho, e geralmente a opinião vem de quem não tem. E o que a gente faz diante disso? O Senhor, entrega pro Senhor. Eu ri, agora eu ri, antes eu ficava ofendida, gente. Onde eu ficava muito, eu falava assim, gente, não vou sair de casa não, porque a cada pisada minha na rua é um olhar do povo estranho, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas o que mudou? Qual o espírito que mudou de 50 anos para que há 50 anos atrás as mulheres tinham muitos filhos e não eram muito julgadas? Hoje em dia passou de 2, você já é louca, você já é tido como doida. 2 é o aceitável, passou de 2, não. Então Deus tem me incomodado a fazer isso, né? Ajudar mulheres a viver esse processo de família, de ser escudeira da família. Porque se a mulher se volta, peraí, meu amor, se a mulher se volta contra a família, acabou. Se o diabo conseguir convencer essa mulher que família é peso, que filho é atraso, é gasto, que marido é só pra colocar um peso sobre nós, acabou. Se o diabo consegue mudar a mentalidade da mulher na casa, ele não precisa de mais nada. Gente, foi isso que ele fez com Eva. Você já parou pra pensar? Que a serpente, ela não foi falar com Adão. E Adão que tinha autoridade. Ela foi falar com Eva. Por quê? Porque se Eva virasse a cabeça, ela ia convencer Adão. Então, se o diabo consegue virar a cabeça da esposa, da mulher, contra a família, contra os filhos, acabou. Destruição total. Então, eu vejo Deus fazendo o oposto. Chamando mulheres, levantando mulheres, trazendo a verdade para as mulheres e elas voltando para o seu lar, para sua casa. Mas essa transição de volta não é fácil. E é onde que eu quero ajudar. Quando a gente começa a ter crises, né, entre aquilo que a gente acreditava e aquilo que Deus está falando. Eu creio que é o que Deus tem feito na vida de muitas mulheres e vai continuar fazendo. E eu estou muito empolgada com isso que Deus está fazendo. Amém? A Bruna colocou, filhos são a herança do Senhor, Deus abençoe sua gestação, essa criança. Amém, Bruna. Amém, eu recebo isso e eu tô muito feliz. Pra mim, assim, tô muito feliz mesmo. Pra nós aqui em casa, é uma grande felicidade quando Deus nos confia mais uma vida. Que é assim que eu acredito que Deus nos confiou. Mais uma vida. Antes de ter essa gestação, eu sofri um aborto. Eu tive uma gestação no embrionário, então eu tive um aborto espontâneo. E foi muito difícil pra nós, só que Deus ouviu as nossas orações. E o bebê, no mundo fala bebê arco-íris, eu falo, é o bebê bênção de Deus.
essa gestação de agora foi uma bênção que o Senhor nos deu e nós estamos muito felizes. E eu acho que é isso que importa, é quando o casal ele se comunica e pra eles tudo bem. Igual eu falei com meu esposo, olha, é uma coisa nossa. Quantos filhos vocês vão ter? As pessoas perguntam. Eu falei, vai parar agora, vai ligar agora, fazer laqueadura agora. Eu não vou fazer laqueadura, mas é uma decisão minha e do meu esposo. Porque quem passa as coisas é eu e ele. Então ninguém de fora tem esse direito de falar. A gente tem de ver como o marido quer. Beleza, não quer, então não tem. Tá? Pra não ter brigas e depois falar assim, eu tive, você teve sem a minha vontade. Então entre em acordo, né? Tem que ser um acordo dos dois. Querer, desejar, e aí a coisa funciona. Mas quando um não quer, então não tem, peça a Deus, fala, Senhor, eu quero tanto ter filho, meu marido não quer, toque no coração dele, é uma coisa que Deus faz. Amém? Então, mas eu quero falar isso mais a partir de maio, sobre famílias, essas coisas, nós vamos entrar em lives só específicas sobre famílias. Amém? Nós já fizemos uma oração, eu estendi um pouco porque é agora que eu vi os comentários, mas que Deus te abençoe, Bruna. Você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.